Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante. Quem aí já ouviu falar na palavra regra? Regra? Quando a gente vai jogar alguma coisa? Vamos ver então o significado dessa palavra. Olha aí. Regra é aquilo que regula, que dirige, que rege. É uma norma, fórmula que indica o modo apropriado de falar, de pensar. Agora, em determinados casos, é a regra de gramática, a regra de um jogo. Legal! Hoje nós vamos falar sobre a regra do jogo. Quando a gente joga tem regra, né? Por exemplo, quem aqui já brincou de amarelinha, levanta a mão. Na amarelinha a gente pode jogar de qualquer jeito, jogar em qualquer número e tá tudo certo? Não, tem uma regra. Qual é a regra? A gente tem que jogar um número de cada vez. A gente não pode pisar na linha, porque se pisar, já é a vez do outro. Tem uma norma, tem uma regra que a gente tem que seguir. Quando a gente brinca, por exemplo, de peão, bolinha de gude, quando você empina a pipa, você pode pegar o pipa do seu amigo que está do seu lado? Se for para cortar, tem que cortar outro que esteja bem longe, não é isso? Pois bem, aqui hoje nós vamos falar sobre a regra do jogo. Que jogo? Vamos fazer uma leitura rápida, peraí, olha aí. Quando nós somos convidados a participar de uma nova brincadeira, quase sempre fazemos perguntas como as seguintes: como é que joga? Quantas pessoas podem jogar? O que precisa para poder jogar? Como se faz para ganhar? Você percebeu que mesmo numa simples brincadeira é muito importante saber as regras do jogo para podermos jogar e nos divertir? Regras são coisas que estão presentes em nossa vida todo o tempo, envolvem a nossa vida familiar, a escola, o trânsito. Estamos cercados por regras o tempo todo e precisamos respeitar as regras para garantir a nossa segurança. Você já parou para pensar na importância das regras de trânsito? Elas existem para ajudar a evitar acidentes. E as regras na escola? Nos ajudam a manter a ordem e um ambiente seguro para podermos aprender. Então, desde a criação, Deus colocou regras para que tudo funcionasse muito bem. Fez o sol para iluminar o dia, a lua para iluminar a noite, e percebemos que ele colocou limites de tempo para cada um deles. Os oceanos também precisam respeitar os limites para não invadirem a terra e acabarem matando todo mundo afogado. Tudo que existe precisa respeitar regras para que possamos viver bem em segurança. Por isso é importante conhecê-las para respeitá-las. Por amor a você, Deus escreveu o Manual da Vida, a Bíblia, que nos ajuda a entender as regras do jogo da vida. O problema é que poucos leem o manual e muitas vezes acabam perdendo o jogo por não saber como se joga. Então, anote essa dica e espalhe para sua família e seus amigos. Quanto mais nós lemos a Bíblia, que é o manual, mais fácil fica o jogo. E isso nos transforma em verdadeiros craques desse time. Olha só que legal, gente. Outro exemplo de regra no nosso dia a dia. Por exemplo, quando você está no trânsito, você pode simplesmente atravessar a rua sem olhar para o lado e tudo bem? Você que é um pedestre? Ou quando você está no carro e alguém está dirigindo, a pessoa pode passar o sinal sem olhar para os lados, sem olhar se vem um pedestre antes? Não, quem está no carro sabe que a prioridade é do pedestre, isso é uma regra de trânsito. O pedestre tem que sempre olhar para os lados e o semáforo para ver se o sinal está aberto para ele poder atravessar. Assim também na palavra de Deus, nos caminhos do Senhor. Vamos ler em 1 João 5, o versículo 3. Olha. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Então, gente, nós descobrimos que nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. E onde é que estão esses mandamentos? Na palavra de Deus, na Bíblia. Às vezes as pessoas pensam, nossa, que livro enorme, eu não vou conseguir ler tudo isso, meu Deus. Gente, a gente tem que estudar, assim como a gente estuda na escola, não é uma matéria de cada vez, chega em casa, estuda um pouquinho. A Bíblia é a mesma coisa. Nós temos lá as regras para andar certinho no caminho do Senhor. Ele já deixou pra gente, ele ama tanto a gente que ele já deixou tudo escrito para que a gente possa seguir. Às vezes, ai, eu não consigo, Senhor. Pede, ora, Senhor, eu não tô conseguindo, tá muito difícil. Ele vai te ajudar até nisso. O Senhor é tão bom que ele nos ajuda a seguir e obedecer os seus mandamentos. Bacana isso, né? A Pro vai ler junto com vocês agora um pedacinho de uma historinha e já vou fazer algumas perguntas, tá bom?
A Bíblia nos conta uma história muito triste. É a história de Judas Iscariotes. Judas havia sido escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus. Vocês lembram disso? Isso era uma honra, uma alegria. Mas, infelizmente, o Judas desperdiçou essa grande alegria e decidiu trair Jesus. Judas, com as suas ações, decidiu não fazer mais parte do time de Jesus. A Bíblia diz que o lugar de Judas precisaria ser preenchido. Você quer fazer parte dos 12 discípulos de Jesus? Me conta! Vamos lá para a pergunta. Quem aqui aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu aceitei, você aceita? Manda para mim. Olha só, como vimos na história, o Judas que traiu Jesus, saiu. E quem é que vai entrar no lugar dele? Eu quero, você quer? Gente, Deus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso que Ele nos dá essa oportunidade de estar sempre andando ao lado dEle, juntinho com Ele, através da palavra dEle, fazendo a obra dEle, alcançando as vidas das outras pessoas, através do Espírito Santo que mora em nós. Lembram disso? Da historinha que a Pro contou, do Espírito Santo que está aqui? Ele nos ajuda a falar de Deus para as outras pessoas e mostrar que elas também são amadas, assim como nós. Isso é tão bom, né? Então eu vou propor para que vocês façam uma leitura com a família de vocês no Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 12. Agora a Pro vai ler para vocês um resuminho do que nós vimos hoje e eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Olha aí. Então nós aprendemos que até nas brincadeiras mais simples nós temos que respeitar as regras do jogo, que as regras são coisas que estão presentes na nossa vida o tempo inteiro, na nossa casa, escola, no trânsito. Desde a criação do mundo, Deus colocou regras para que tudo funcionasse muito bem. Quanto mais lemos o manual, que é a Bíblia, mais fácil fica o jogo. E isso nos transforma em verdadeiros craques do time de Jesus. Por amor a você, Deus criou o manual da vida, a Bíblia, que nos ajuda a entender as regras do jogo da vida. Tudo que existe precisa respeitar as regras, para que possamos viver bem e em segurança. Por isso é importante conhecê-las para respeitá-las. Não esqueçam de ler a palavra. Beijo!